Graças a Deus. Em primeiro lugar, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Em nome do Senhor Jesus, que sejam todos abençoados. Que o Senhor possa curar os que necessitam de uma cura e ajudar aqueles que necessitam de uma ajuda e compadecer aqueles que eles necessitam, que o Senhor compadeça deles. Enfim, eu agradeço, meu Deus, por mais essa noite, mais uma vez, eu estar aqui na presença do Senhor Deus, para trazermos aí mais palavras de ensinamento. Hoje nós temos algumas palavras, que vai mostrar por que eu falo de tal forma. Tem pessoas que não concordam, mas toda a vida foi assim. Até mesmo com o Senhor Jesus, o poderoso Deus, não concordavam. Por que não concordavam? Porque era verdade. Quando é verdade, é difícil de concordar. Por isso que Jesus fala uma parábola, para que nós aprendamos sobre ela, mas muitas pessoas não entendem por que ele falou. E eu acabei de falar ela aqui, e parecia que eu não tinha entendido sobre ela. Eu entendi agora que eu falei, e vou falar agora sobre ela. Aquela palavra que o Senhor fala, que a boca fala do que o coração está cheio. Entendeu? Pois é verdade. É verdade. Então, eu vou ensinar também hoje, nesse momento desse vídeo de agora, eu vou aproveitar e ensinar, não sei se eu participo de outro, quem sabe é Deus. Mas eu vou aproveitar e ensinar para as pessoas que não aceitam algumas palavras da Bíblia, quer dizer, aquelas palavras de mais importância. Tem umas palavras que têm um valor imenso, e as pessoas às vezes terminam rejeitando justamente esta palavra. Eu vou explicar para a pessoa que rejeita a palavra. E, enfim, nós vamos falar hoje um pouco. Já estou falando. Nós hoje também, mais uma vez, temos aí só poucozinho, porque a leitura puxa um pouco da palavra, muita explicação aí em cima da palavra, e aí, para reduzir aí, para deixar mais tempo para a palavra que é o importante. E aí nós vamos sair de parabéns da presença da palavra de Deus nessa noite. Então, desde já eu quero agradecer a todos, primeiramente a meu Deus, meu Deus, depois minha esposa que está aí junto no trabalho, sempre teve que estar aí junto, cooperando no trabalho, uma cooperadora,
Entendeu? E os ouvintes, que eu sei que comparecem, né, através desse pequeno aparelho, muitos ouvintes ouvem uma palavra poderosa. É mais do que um culto em casa, ou um culto na igreja, porque tem tanta coisa para fazer na igreja que quase a gente não tem um grande ensinamento. Principalmente como esse de hoje. Observa para você ver. Então nós temos aí essa palavra poderosa. Eu vou começar aqui com o hino, mas antes estou passando a oportunidade para a irmã, para dar uma boa noite, para todos os irmãos, e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Deus saúde a todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite. Que Deus possa estar abençoando cada um em nome de Jesus. Graças a Deus. Então é isso, eu vou começar aqui com ele, depois passo para a irmã, depois finalizo com, entendeu? E nós temos a palavra de Deus. Canal, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, no momento, eu estou em 2 canais, né? Eu estou em YouTube, né? Porque em YouTube você procurando o vídeo que vai ser gravado hoje, o ano que você procurar está gravado. Não tem 5 tantos anos aí de vídeo gravado, eles estão todos aí no YouTube. Só procurar. Conhecereis a verdade vos libertará, com o pastor Adão. E no TikTok eu estou aí, mas é só ao vivo no momento. Mas no YouTube você pode procurar, entendeu? Que amanhã, que aí você vai encontrar, depois de ser lançado aqui, você pode procurar. Conhecer a verdade vos libertará, com o pastor Adão. Você ouve o que passar para alguém ouvir, você vai ouvir. E Deus abençoe. Mas não esqueça. Deus abençoe nossa irmã Dejanira, que tá. Ela disse: Deus abençoe você e sua família. Que Deus possa estar abençoando a sua família também, em nome de Jesus. E uma boa noite, Deus abençoe. E que Deus abençoe, senhora, irmã, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Então é isso, eu vou cantar aqui um hino para depois passar para ela e depois mais o outro, quando entramos na palavra. Mas antes eu quero falar o seguinte: olha, ouvinte, não se preocupe, porque o pastor Adão não tem que discutir com ninguém que está errado e está certo. Não. A palavra é essa aí e acabou. A Bíblia diz que ainda que venha um anjo do céu que anuncie outro evangelho que vai além desse que nós anunciamos, eu digo nós anunciamos porque nós somos continuidade dos apóstolos. Nós somos da doutrina dos apóstolos. Às vezes a pessoa fala a doutrina de apóstolos, mas nós também é doutrina da apóstolo. Não é. A doutrina do apóstolo, meu irmão, é bem rápido para você dar uma pegada aí, irmão. O que é doutrina? Ó, a doutrina dos apóstolos, umas passagens que precisam ser ensinadas a você, mas que saudamos um outro com ósculo santo. Saudamos uns aos outros com ósculo santo. Nós da doutrina dos apóstolos, nós da continuidade dos apóstolos, um com o outro. Após a ceia, nós temos o lava-pés, porque o próprio Jesus fez e diz que ele, sendo mestre e Senhor, como os discípulos chamavam, ele disse: na verdade eu sou mestre e Senhor, lavei os pés de vós,
Deu exemplo para que vós lavais os pés uns nos outros. Para que assim como eu fiz, façai vós também. Quer dizer, tem gente que você for lavar, o pastor não está interpretando essa palavra. O pastor interpretar o que aí, rapaz? O que é aí? Vai interpretar o que aí? O que é que ele vai interpretar aí? Entendeu? Nada. Está já explicado direitinho, está escrito. Assim como eu fiz, façai vós também. Ele na volta diz, porque o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que o que enviou. Se saberem essas coisas, bem-aventurados sois se praticassem. Quer dizer, nós aplicamos isso aí, entendeu? Nós aplicamos isso aí, entendeu? Então é isso. Quer dizer, a pessoa vai por aí, estou ensinando isso, estou ensinando aquilo, porque o ensinamento é esse, é a lei, não, só Deus tem misericórdia. Então, o assunto da doutrina dos apóstolos. Nós não damos dízimo. Dízimo não é para cristão. Dízimo era para um povo que tinha promessa materiais, coisas materiais. E o dízimo é material também. Era um plantio da roça, era uma criação, várias espécies de criação, entendeu? Enfim, uma coisa assim, entendeu? Era coisas materiais. Nós somos espirituais. Nós não temos obrigação a dar dízimo, não. Nós ofertamos o Senhor. Primeiramente, nossa oferta é de laicos. Essa é que o Senhor fala que ele gosta dela. Entendeu? De coração de laicos. Enfim, muita coisa. Mas ficam falando, esse pastor não interpreta as coisas. Meu amigo, ou minha amiga, você fala isso hoje, mas amanhã ou depois vai ser tão mal para você, tão difícil. Aquilo que Jesus falou, se vós não creis que eu sou, morrerei nos vossos pecados. E eles ficaram sem saber discernir a palavra. Não sabeis, se não creis que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Sou quem? Deus. Ele queria dizer, ele disse só o eu sou. Toda vida ele falou eu sou. Então, é isso aí. Mas que Deus abençoe. Vou lá. Sim, Senhor. O beijo do Altíssimo, do Senhor, o potente descansará. Que o Senhor, que és o meu Deus, tu és o Senhor, que és
você descansará. Aleluia. Graças a Deus, me alegro quando posso verdadeiramente louvar esse Senhor. Está aqui, irmão. Que Deus abençoe. A irmã está louvando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Está aí. Vou tocar outra música, essa aqui, ó.
Deus, que Deus unge a garganta da serva dele sempre. Que Deus o abençoe sempre. Ela louva o Senhor com amor no coração. Ela tem o dom de louvar o Senhor. E eu agradeço a Deus por isso. Eu não gosto de coisas que se enfeitam ou fazem isso ou não. É normal louvando o Senhor. E por isso que Deus tem, com toda a nossa história, a nossa fraqueza, Ele tem cuidado de nós em todas as coisas, livrado nós de todo o mal. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu ia louvando esse hino para a irmã, lembrei que ela ainda não sei se ela nunca cantou ele ou canta, não quis arriscar. Então eu vou louvar ele, porque saiu para ela, mas era outro, eu trouxe outro, mudei o tom, dei para ela, e eu vou ver se eu canto esse então. É louvando a Deus, irmão, que nós estamos louvando a Deus. Pastor Adão, seu teclado. Pastor Adão, sua esposa, louvando a Deus. E os ouvintes também nos abençoando, orando por nós, Deus nos abençoando. E abençoando todos os ouvintes. Em nome do Senhor Jesus. Está aí? Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flor no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a árvore cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz no mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei o Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. É o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei.
fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, nem nada sobre o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando que eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Darei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. É o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Louvarei ao Senhor, alegria na dor, cantarei. É o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Sim, meu Deus. Louvarei o Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. É o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor, alegria ou na dor, cantarei. É o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Logo porque Ele é Rei, logo porque Ele é o meu Senhor, logo porque Ele é o meu Salvador, o teu Salvador, o nosso Salvador, o Salvador de todo aquele que crê. Não tem número de pessoas, tem só apenas a qualidade. Quantidade não importa. O Senhor quer qualidade. Se você tem uma qualidade de Deus, Ele vai salvar a tua alma. Você vai tomar parte na mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. Já pensou? Você não tem vontade de conhecer Abraão? Pessoalmente, você vai sentar na mesa com ele. Não? Isaac, Jacó, todos, né? Você vai conhecer Moisés, enfim, você vai conhecer o povão de Deus, porque você também é de Deus. Isso não está em você, perdão meu, não está em mim, está em você. É você crendo, porque o próprio Jesus diz: se creis, verás a glória de Deus. Então, nós vamos agora desligar o teclado e nós vamos dar uma pegada na palavra de Deus. Você vê que eu
Tem coisa aí para nós. E grande explicação nelas. Por que isso, por que aquilo? Porque no outro vídeo eu falava, o vídeo que passou aí, o outro, foi segunda-feira, falava acerca de que eu não conheço. Eu falo aquilo que tem me acontecido, eu tenho visto comigo mesmo. Não conheço nenhuma pessoa de outro ministério e que ele tenha um certo conhecimento da Bíblia. E olhando na Bíblia, eu encontro quando Jesus disse, ensinando, fazendo discípulo, ensinando, fazendo discípulo, ensinando. Depois de ensinado, batizado. Entendeu? Aí, por isso, eu falo e cobro. Eu tive aí uma palavra com Vitória do Espírito Santo, pessoas de lá. Queria saber por que tal palavra está explicando. O Evangelho, verdadeiramente, ele é Deus. Então as pessoas aproveitam muito para escandalizar. Mas ninguém consegue escandalizar o Evangelho. Ninguém consegue. Quanto mais a pessoa criar um escândalo no Evangelho, mas ele continua puro e mais puro ainda, porque ele é Deus, santo e mais santo ainda. Eu estive observando, não estou aqui me metendo em lugar errado ou falando. A palavra me faz com que eu citar isso aí. As pessoas dizem, a polícia acabou de prender agora um pastor. Eu escrevi, pastor? Pastor preso? O que o pastor estava fazendo? O pastor estava vendendo milagre. Vendendo milagre? Está aqui ele usava aqui, ó, esses pacotes de dinheiro, tudo foi vendido, roubado do povo, e ali a pistola dele. Oh, meu irmão, sinto muito, mas não me abate. Se ele é um pastor, ele é um pastor de quem que eu não sei. Pastor de Deus é que ele não é. Entendeu? Pregar a palavra também, tenho certeza que ele não pregava. Porque aí ele está vendendo milagre, ele já está mentindo. E a mentira é de Satanás. Então ele é pastor de Satanás. Mas o povo aproveita e fala, pastor, pegou um pastor, eu vi lá o pastor. Então, é inevitável, Jesus diz, que venham os escândalos, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Não é que você traz o escândalo e escandaliza o Evangelho, não. Não. Ai que você que trouxe o escândalo. O Evangelho continua sendo o Evangelho. O Evangelho, a Bíblia até diz que toda palavra de Deus é pura. Passa os céus e até as palavras do Senhor não vão passar. Então, você não consegue escandalizar o Evangelho. Você trouxe o escândalo para ver se atinge o Evangelho. Mas não, atingiu você mesmo. Porque o teu mal feito cai sobre tua cabeça. Eu pregava aqui outro dia isso. Entendeu?
Então, por causa que eu falei também acerca de ensinamento, eu vou te provar. Agora, nesse ensinamento de hoje, eu vou te provar. Eu tenho aqui uns 18 ensinamentos. No instantinho eu passo para você. Neles, eu não faço ele todo, completo, aquela etapa toda. Não, eu tiro a parte necessária para você ver. Eu estou mostrando a você como é que o homem de Deus, o pregador de Deus, tem a obrigação de fazer o quê? Aí você vai ver, né? Ouvir nessa noite, para você ver realmente o que ele tem a obrigação de fazer. Entendeu? Primeiro eu vou começar aqui no livro de Êxodo, no capítulo 13, versículo 3. Você sabe muito bem que o pastor de Deus, pastor de Israel, a tirar do Egito foi Moisés. O homem de Deus, Moisés. Então, todas as palavras de Deus, Moisés falava com o povo, ensinando o povo. Moisés não estava fazendo campanha nem corrente com o povo, nem cobrando dízimo do povo, nem isso. Não. Ele estava ensinando o povo acerca do Senhor Deus. Olha aqui para você ver. Começando no livro de Êxodo 3:13. E Moisés disse ao povo, olha, está vendo? Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste momento, deste mesmo dia, em que, glória a Deus, desse mesmo dia, em que saísse do Egito e da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comerás pão elevado. Quer dizer, para falar a verdade, o pão elevado até agora você não sabe um estudo sobre ele. Mas eu estou te mostrando que esse povo não sabia que não podia comer o pão elevado. Moisés foi que avisou eles. Você ouviu aí. Então, essa é a forma de um pregador. Ele tem que estar ensinando sempre o povo aquilo que pode fazer e aquilo que não pode fazer. Para aí. Que barulho é esse? Depois aqui, olha, ele ensinou o povo que não podia comer pão levantado. Pão levantado. Você pergunta, o que é pão levantado? Pão de padaria, pão com fermento. Entendeu? Pão com fermento. Porque o fermento simboliza o pecado. E as coisas de Deus sempre interessam. Mas isso aí é muito longo, muito fundo no qual só estou mostrando que você avisou eles. Se ele não avisa, eles comiam. Estava em pecado. Então o pregador é para isso. Então o pregador de novo. Moisés 14, 12 e 13 diz: não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos exércitos, pois que melhor nos fora servir aos exércitos do que morremos no deserto. Isso aqui foi um assunto quando o povo estava diante do mar. Não tinha estrada para ir para lugar nenhum, e Faraó apareceu lá com o exército dele, todo soldado, e as espadas na mão, os carros de guerra, os cavalos.
Israel disse aí, está vendo, Moisés? Você tirou nós do Egito. E agora onde é que nós vamos morrer? Na beira do mar. Você não lembra que nós falou com você lá no Egito, que não tirasse, deixasse nós lá servir neles? Que nós não importava? Nós queríamos viver. E nós sabíamos que nós íamos para o deserto e depois morria. Agora Moisés vai falar com ele. Moisés, porém, disse ao povo, não temas, está quieto, viste o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos exércitos que hoje viste, nunca mais verás. O povo foi acalmou. Moisés teve que explicar a ele, fica calmo, vocês não vão morrer não, só olha o livramento que Deus vai dar a vocês agora. Esse povo que você está vendo aí de guerra, tudo aí com faraó, com cavalo, espada, nunca mais vocês vê ele. A partir de hoje, acabou eles. Porque Moisés sabia que Deus ia esbagaçar tudo, foi o que realmente fez. E o povo se alegrou e cantou a Deus. O povo precisa ser ensinado. O ensinamento do pregador. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe Moisés, agora o pregador vai ensinar eles o que é. Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colha dele cada um conforme ao que pode comer. Por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomarás para os que se acham na sua tenda. Eles viram o pão que Deus mandou e eles estavam morrendo de fome, não tinham comida. Mas Deus mandou chover pão para eles. A carne. E eles olharam. Que é isso? O que nós estamos vendo? Aí, as pessoas precisam de aprender. E as pessoas aprendem o homem de Deus ensinando. Por isso que eu ensino aqui na palavra. Eu ensino aqui na palavra por isso. É que eu aprendi assim, no mesmo espírito de Moisés. O Espírito de Deus ensinando a palavra. Esta é a palavra, então Deus falou. E os filhos de Israel, aí Moisés explicou isso. Ponha o pão só na quantidade de comer cada um. Se tiver 10 na tenda, você pega a quantidade de pão para 10. Não pode deixar para outro dia. Tem que comer na hora e pronto. Não se preocupe, porque amanhã Deus sabe como dá. Agora veja aqui. Os filhos de Israel fizeram assim. Colheram uma mais, outro menos. Porém, medindo com não sobrava os que colheram muito, nem faltava aos que colheram pouco. Cada um colheram tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para o amanhã. Você não pode guardar do pão para outro dia. Está ensinando sempre o povo. Eles, porém, não deram ouvidos ao que está acontecendo. Muitos hoje não dão ouvido ao que falamos. E eles não deram ouvido ao que Moisés falou. Não põe a pão para sobrar para amanhã, não pode deixar para amanhã. Mas algum deles deixaram dele para o dia seguinte. Quer dizer, guardaram. E criou o bicho e cheirava mal.
Por isso indignou Moisés contra eles, porque não obedeceu a palavra, o que vem acontecendo. Ficou sabendo que não precisava apanhar do pão, que antes não tinha, e Deus fez chover no céu. No outro dia Deus tornaria a fazer. Eu não queria que deixasse guardando. Não era eles que estavam sustentando isso, quem estava sustentando eles era Deus. Então por isso muitas pessoas que não obedecem pagam o preço. E aqui nós temos Êxodo 20, versículo 20, disse Moisés ao povo, de novo Moisés, não temas, Deus viu para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. No número 14, 39 a 42 diz, falou Moisés essas palavras, todos os filhos de Israel. Então o povo se conquistou muito e levantaram-se pela manhã e madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, subimos ao lugar que o Senhor tem falado, porque havemos pecado. Mas Moisés disse, porque transgrediu o mandamento do Senhor, por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não seja ferido diante dos vossos inimigos. Então, você só ouviu até agora, ensinamentos do pastor, ensinando isso, ensinando aquilo, para que o povo não pereça, como nós estamos vendo aí, pessoas sem nenhum ensinamento, só Deus tem misericórdia. Aqui tem mais. Agora, pois, o Israel, Moisés diz, ouve o estatuto, o juízo que eu vos ensino, para os cumprir, para que vivas e entreis a possuir a terra que o Senhor Deus vos dá. Não acrescentareis as palavras que eu vos mando, nem diminuirei dela, para que guardei os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando, Moisés dizia. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois todo homem que eu seguia Baal-peor, que é a imagem, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós que vos chegaste ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Viste aqui, vos tenho ensinado, estatuto e juízo, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, o qual ides a herdar. Guardai, pois, cumpri, porque isso será vossa sabedoria, o vosso entendimento, perante os olhos do povo, que ouvirão todas essas
estatutos e dirão: este grande povo é nação entendida. Deuteronômio 6, 4, 7 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o mandamento, hein? Graças a Deus. Será que muitos homens estão ouvindo essa palavra, né? Que eu estou acabando de ler? Será que eles já passaram por ela? Olha só. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor, não tem outro. Aleluia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e ensinará aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e dizendo-te, levantando-te, graças a Deus, deitando e levantando-te. Guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da servidão. E o Senhor teu Deus temerás, só o Senhor teu Deus não se temerás. A Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houve ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, porque a ira do Senhor teu Deus se não acenderá contra ti e destruirá e de sobre a face da terra. É o que nós temos e vemos acontecendo. A semana eu ouvi a mão de Deus derrubando as grandes árvores através das ordens que Ele dá ao vento dele, a chuva, uma poeira que tampou São Paulo inteirinho. São Paulo subiu no meio da poeira, aquela cidade do Tamorim que desapareceu no bolo de poeira. E o vento acabou com quase tudo, estão lá pedindo ajuda a outras pessoas, enquanto eu aqui peço ajuda ao meu Deus que pode dar. Aqui nós temos uma palavra final para o ouvinte, quando ela diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Por que faltou conhecimento? Porque faltou ensinamento. Entendeu? Rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitaria. O Senhor falando, para que não seja sacerdote, como? Para que não seja o pastor meu diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esqueceria de ti e de teus filhos. O Senhor valoriza super bastante a sua palavra. Eu quero, finalizando aqui, estou falando com uma senhora que ela diz que eu sou
sou pastor que leio, mas que não medita e não sei, não tem conhecimento da palavra. E que eu preguei falando que a mulher não pode ser pastora. Não. Eu não preguei falando que a mulher não pode ser pastora. Eu prego o que está na Bíblia, viu, irmã? A irmã errou primeiro nessa passagem aí, quando diz que eu preguei falando que a mulher não pode ser pastora. Não. Eu prego o que está na Bíblia. Não precisa estar. Mas se a senhora acredita no que está escrito na Bíblia, a senhora está de parabéns, que agora eu vou dar um ensinamento para a senhora, bem rápido. Porque a senhora só acredita o que está escrito na Bíblia. Se tivesse escrito na Bíblia que a mulher não seria pastora, a senhora não seria, mas não está, a senhora é. E o que a senhora quer me dizer com a palavra que está escrito? Que as mulheres aprendam em silêncio, porque não lhe é permitido falar nas igrejas. Se quer aprender alguma coisa, interrogue em casa seu próprio marido, porque para a mulher é indecente falar nas igrejas. O que a senhora acha disso? A pastora não fala? A Bíblia está falando que é indecente falar. Então não precisa a Bíblia escrever, não seja pastora. A Bíblia não escreveu assim, não seja pastora. Não. A Bíblia escreveu para ficar calada. Agora, se a senhora não quer ficar calada, ninguém vai forçar a senhora a ficar calada. A senhora fala. Mas o que eu me alegro é que a senhora ouviu que a leitura fala. A Bíblia fala para a senhora ficar calada. Se a senhora usa de autoridade, a senhora olha na Bíblia que a senhora vai encontrar. Quando a Bíblia diz em Timóteo 2, que a mulher aprenda em silêncio. Se quer interrogar alguma coisa, aprender alguma coisa, interroga o marido em casa. É bem forte isso aí, não é? Em casa, não na igreja. Você está na igreja com o marido, mas não pergunta ele lá dentro da igreja, não. Você deixa que você lá em casa, você pergunta. E aquela coisa está assim, marido? Então, minha irmã, nós não seria salvo, nem seria servo de Deus, fazendo a nossa vontade. Nós só seria salvo e servo de Deus fazendo a vontade de Deus. Se Deus mandar que todo dia eu tenho que deitar aí debaixo dessa mesa tantos minutos, eu tenho que fazer isso que Ele mandou. E eu, graças a Deus, estou fazendo o que Ele mandou. Em qualquer coisa que Ele mandar. Entendeu? Então, o verdadeiro servo do Senhor é o que obedece a palavra do próprio Senhor. Que Deus abençoe e que Deus faça a obra na vida de cada um. E a paz do Senhor Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus possa estar abençoando cada um em nome de Jesus. Uma boa noite. Os irmãos que mandam mensagem aí, que na hora que mandam eu não respondo, às vezes fica longe, eu não vejo, às vezes também não está na hora de falar, mas que Deus possa estar abençoando cada um em nome de Jesus. A nossa irmã Kellyanne Vitorino está saudando a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. E a nossa irmã Eliane está sumida, né, irmão? Não se viu mais nunca, mas Deus vai preparar. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Vanessa colocou que o irmão Marcos sauda o pastor com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmão. A paz do Senhor Jesus, irmão. Que Deus abençoe o Senhor. Muito mesmo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor e sua família, irmão Marco. Presbítero do irmão Marco. Em nome do Senhor Jesus. Aí a irmã Vanessa escreveu: por isso Jesus nos diz que já há quem nos julgue, que é a própria palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, e eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite para todos. Amém. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Alice Rodrigues, que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A nossa irmã Fátima Soucato também, que Deus abençoe em nome de Que Jesus. Deus abençoe, Fábio. E todos vocês que pararam um tempinho para ver o vídeo, que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.